E aí galera, tudo beleza com vocês? Bom, hoje eu tô aqui no estúdio da Samara, tá? A gente tá na cidade de Aguaí. E a gente deu um tour aqui no estúdio, como vocês puderam ver nas imagens. E qual que é a ideia hoje, galera? É mostrar pra vocês como que funciona um estúdio quando você abre o estúdio do nada, assim, igual ela. Começou, saiu do emprego agora e, pô, o que que eu faço, né? Como é que eu vou montar um estúdio? Então, hoje eu vou passar aqui amanhã com ela para dar algumas dicas que pode servir para vocês também. Essas dicas são como posicionamento de setup do estúdio, que luz que fica legal, como usar certa luz com certo espaço. O legal dela aqui, que essa realidade que ela está tendo agora, é praticamente a mesma que eu comecei. Então, são cenários assim que não dá para explorar tanto, porque é pequeno, mas que dá para ter um resultado positivo, para você ter uma renda aí, ter um salário legal, que nem no caso dela que saiu do CLT, eu tenho certeza que já ela vai dobrar o salário dela, tá? Também. E nesse vídeo vocês vão acompanhar como que é essa vida dela agora com o estúdio de fotografia. Cheguei pontual, hein? 10 horas. Bom dia! E aí, meu querido? Tudo bem? Prazer, não? Marga bem-vindo. Tá chegando? Tá lá, tudo. Ela era contadora? O que que era? Lá era supervisora. Supervisora? Tomava conta do pagamento pessoal. É. Queria ali, boa parte da empresa lá, fazer esse estudo e tal. Não volta também. Ela nem sabe que cheguei, deixa ela... Isso aí, tempo. Bom dia! Não falou pra mim que chegaram. Nossa, eu esqueci o cesto do pão de queijo lá em casa e esqueci da água. Bem, Tá bem, você? maravilha! E aqui o Infrolândia tem uma copa no jogo. Eu fiz. Agora o bonito do arquiteto vai dar uns pulos aí, né? Vai dar um presente. É arquiteto, é verdade, né? É arquiteto. Eu gostava de essa casa já tinha arquiteto? Nem nossa, se eu soubesse falar no Fabiano. Eu ainda tô, né? Não acabei, né? Eu devo ter uns 4 meses ainda, acabamento agora. Melhor parte. Além dessa visita, além de você abrir a casa pra gente aqui, a minha intenção, que a gente conversou, né? É proporcionar para você algumas soluções antes de você fazer um negócio fixo. Porque às vezes você fala assim, eu vou editar aqui. Aí eu já posso falar para você, olha, é melhor não editar aqui e é melhor editar ali. Aí eu vou explicando os porquês, entendeu? Entendi, já gostei. Então é legal assim, antes de você fazer qualquer alteração, por mais que você já fez alguma coisa, dá para eu te orientar, porque muita gente tem essa dúvida, né? De, eu vou abrir um estúdio, mas aí, aqui vale a pena fazer uma recepção? Vale a pena encher de decoração no estúdio? Sabe essas coisas? Ai, que bom que você. Que bom então que você veio. Não, Que aqui a gente aqui até. Já até falei pro Daniel que eu quero um projeto, né, daqui, que eu queria uma outra cor, que era a minha cara. Mas como a gente. Na verdade, a gente nem tomou muito essa decisão ainda, a gente simplesmente só veio para ficar junto. E ele, na verdade, tem a intenção da gente fazer aqui uma coisa só, juntar, como se fosse um estúdio mesmo de arquitetura e fotografia. Eu falei pra ele que eu não vejo tanto sentido, porque, tipo, as pessoas iam procurar o arquiteto, vai lá no estúdio tal, que ele queria um nome. Eu tinha gostado no começo, mas depois eu comecei a ver que não tem sentido. Eu vou tirar foto, vai no mesmo lugar onde acha o arquiteto. Então, assim, a gente ainda tá decidindo, tanto que eu fiz até uma boas-vindas aqui pra você, eu falei boas-vindas ao estúdio, porque o estúdio não tem nome ainda, é só o estúdio. Então, assim, mas aqui eu queria fazer uma coisa mais à minha cara, queria fazer uma parede instagramável. Porque todo mundo que vem aqui, a primeira coisa que o pessoal vem é ligar o celular e começa já aqui. Porque é uma coisa que na verdade, eu comecei a fazer o Boas-Vindas na pandemia. No final do segundo ano da pandemia, que os eventos já tinham tudo cancelados e tal. Foi quando eu descobri mesmo que eu tinha um amor na fotografia, porque eu estava trabalhando normal, a gente não trabalhou home office, então todos os dias eu estava na empresa. Só que faltava. Eu falei, tá faltando alguma coisa na minha vida. E eram os eventos que estavam cancelados, né, por conta da pandemia. Eu falei, eu vou fazer um ensaio de Natal só para ter foto, para fazer foto, para ver gente, né, porque a gente não via. Mas, de certa forma, fazer tudo com segurança, aquela coisa toda. E eu comecei a fazer os recados, né. E aí eu colocava tapete com cloro, com todos os cuidados, né. E deixava sempre um bilhetinho, né, boas-vindas, não esquece de passar álcool, aquela coisa toda, sabe. E aí começou desse jeito. Então, aí eu trouxe isso para cá agora e todo mundo gosta. Então, quando a pessoa chega e já abre o celular, eu queria fazer uma parede instagramável, realmente fazer uma recepção aqui. Vamos fazer aquele exercício então. Mostra pra mim como é que é o canto seu. Eu edito aqui é a recepção. Fala tudo pra mim, aí a gente vai conhecendo e depois eu dou um feedback pra você.
Vamos lá. Seja bem-vindo. Aqui é a recepção, né? É uma prévia, né, da recepção, os móveis ainda vão chegar, o ar-condicionado vai chegar, mas foi o único espaço que eu consegui. Você tá um mês só aqui, né? Não fez um mês ainda. Não fez um mês. Vai fazer dia 21 agora, vai fazer um mês que a gente mudou pra cá. Entendi. Então a gente não tem nem um mês aqui ainda. Mudei no susto mesmo, a gente foi fazendo o que deu. Tive o seu apoio, né, para não deixar de fazer o ensaio Dia das Mães. A fotógrafa que fez o meu civil também falou: Dia das Mães e Natal, não pode perder. E foi assistindo os seus vídeos também que tava lá, é importante. Falei: não, eu vou fazer no susto, eu vou fazer acontecer. E vim pra cá e foi tudo no Aquela susto. coisa, né? Se você não tivesse feito, ia estar pior, né? Exato, exato, não ia ter vendeu nada, um ia tá ensaio, parado. você vendeu 5 ensaios, já é muito mais vantagem do que não ter feito nenhum. Eu já cheguei no 11, graças a Deus, a minha meta era 20. Aí no primeiro dia lá que eu soltei, eu fechei 3. Nossa, eu fiquei muito frustrada. Falei assim, eu queria 20, né, pra ter um retorno bom, né, pegando na minha média lá nos valores que eu te mandei. Aí eu falei, putz, eu fechei 3. Nossa, fiquei muito frustrada, muito frustrada. Só que eu também não fiz nada também pra chamar cliente. Você divulgou no Store, no orgânico. Só né? no Store, que é o mais fácil, o mais rápido. Aí é uma coisa que vai alavancando a outra, né? Exato. Mas enfim, aí a gente veio pra cá, fiz uma recepção, né, só pra ter um espaço, né, pra não chegar a pessoa não ter onde sentar, né? Aí entra aqui. E aqui? O que é aqui? Aqui é você edita aqui? Hã? Aqui é você edita aqui ou não? Eu edito aqui. É? Eu fico aqui. É que tá ligado. Não tem problema a questão do design, relaxa. Aí tá com Eu o quero- logo do bonito ainda. Tá o arquiteto que usa aí, né? É? O arquiteto Não, que pior que a sala dele lá, é que essa tela foi ele que me deu de presente. Não, mas depois eu vou te dando uns toques legais, você vai ver. Beleza. Aí aqui é um banheirinho, Aham. banheirinho pequenininho. Já usei já. Você tem que deixar a tampa pra cima, né? É. Eu já ia xingar o Daniel. Aqui, precisa mostrar? Hã? Que é a sala do arquiteto. Eu não vi nada. Então, desculpa, licença. Até a sala dele. Vou entrar aqui, fera, vou entrar. As baguncinhas a gente joga aqui. A sala dele tem ar, tá vendo? Tênis ele não usa, porque quando não fica aqui, ele vem rápido e sai. Aí os móveis dele, eu tirei tudo aqui. Ó. Só lembrança. Que agora a gente vai montar aqui do jeito que a gente quer, né? Agora a gente quer fazer tudo com calma. Mas é assim, devagar. E aqui é o lugar sonhado, né? porta- Não tem. Aqui divisão. já tá até no... mas já tá no contrato que aqui vai fazer parede. Ah, tá. É que a gente mudou, né? E aqui... Pô, gelado aqui. eu sei que você gosta de ar assim, mas como não tem lá na frente... É bem gelado. Eu não vou nem pisar porque eu vi que tinha um propézinho lá. Mas aquilo é pro arquiteto, que ele vai em obra e vem com o pé vermelho, mas pode passar. Ah, mas ó. Isso aqui Esse aqui foi o sinal que você fez pro Dia das Mães. Foi, preciso urgente de um fundo. Na verdade, eu já mandei fazer um fundo. Não é alvenaria, é... De MDF? Isso, é tipo essas madeirinhas. É que o Daniel fala que tem nome, essas coisas, eu não sei. E aí não ficou pronto. Eu acho que essa semana que o Daniel falou que eles vão vir entregar. Que era pra ser, na verdade, o arco, né? Com a parte branca fosca, Entendi. né? É uma parede. E um arco com fundo, né? Que ia criar um fundinho, até pra colocar uma grávida lá dentro e tal. Aqui não tem cano nenhum, né? Você chegou a perguntar pros proprietários aqui, não? Não. Porque como tem bastante furo, pelo que eu tô vendo aqui, tem 3 metros de largura, né? Quase isso. Não é isso. Eu acho que tem que perguntar isso do Daniel. Isso aqui cabe um rolo de papel, de 2,70. Aquele de trilho, sabe? Não, aí eu quero comprar aquele que eu quero fazer de outras cores, só que eu já mandei fazer o de arco, que era o que eu queria pro Dia das Mães. Sim. Que eu achei que ia ser tudo mais rápido, né? Tanto que a minha câmera chegou semana passada, eu tava com leite alugado. Ah, mas tranquilo. Aquelas lentes lá que a gente tava conversando, a 35 e a 85. A 85 chegou e a 35, que era a que eu mais precisava por conta do espaço ser pequeno, não chegou. Chegou semana passada. Depois de 2 O tamanho do semanas, seu estúdio aqui é bem parecido com o primeiro que eu tinha. Eu lembro que eu conheci lá. E assim, eu usava muito mais a 50 do que a 85. Porque a hora que você começa a usar com flash, você vai ver que não tem tanta necessidade de uma lente assim de alto padrão. Se você usar uma 50, ela já vai te dar o meio corpo bonito aqui que você precisa. E Eu não tava vai- revezando as duas. E não vai distorcer tanto igual a 35. Então você já vai ter um tamanho legal. Mas assim, como o seu estúdio ele é meio quadrado, o meu era mais retangular. Então assim, você tem espaço para quê? Para colocar a luz
pouco mais confortável que eu. Esse tripé é legal, né? Que ele já segura bem já o... Ai, que eu tenho que pôr o flash aqui. Depois Fim de semana. é bom não deixar assim o Octa, tá? Hã? É bom não deixar desse jeito. Não deixar? Tá. Eu abaixei. Você tá vendo? Não, que ele tá solto aqui desse lado. É que na verdade teve um acidente, você vê a marca aqui? Quebrou? Quando ele tava lá em cima, ele deu uma entortada. Olha ali. Aí. Ele caiu. Ah, uma criança, o filho de uma amiga, correu e ele tava lá em cima. Nossa, o menino virou atrás do sofá, caiu, quase que cai na cabeça ele dele quebrou? esse negócio. Não, eu acho que só deu uma entortadinha, tá vendo? Mas se olhar bem de cima, isso aqui tá pra dentro. Mas dá diferença não. Que ele caiu, nossa, eu fiquei preocupada de ter quebrado a cabeça da criança. Ele virou, o negócio caiu. Isso, um ensaio, uma sessão já deu acidente. Foi o segundo ensaio de Dia das Mães. Meu Deus. O primeiro foi bebê, o segundo foi duas crianças. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ó, daqui. Nossa, é bem parecido com a distância que eu tinha. Quando você for usar 35 aqui, você não pode deixar pessoas no canto, sempre no meio. Então a 35... Ah, porque ela dá uma distorcidinha, né? Não parece, mas a 35 no cantinho aqui já vai dar ruim. Então assim, como é o que você está tendo agora, você vai usar a 35 para fazer corpo inteiro e todas as fotos de meio corpo é só 50. Ou a 85 acho que é muito apertado aqui, né? Não vai dar, né? Não. Então, Eu assim, usei uma vez que não foi site do Dia das Mães. A Brenda veio e queria fazer um ensaio. e ainda tem essa sanca, né? A sanca ela deixa um pouquinho mais baixo ainda. Mas ainda tá de boa, sabe? Não... Porque assim, aquela luz que a gente aprendeu no estúdio de fazer superior, não sei se vai dar para fazer muito aqui, por causa da distância. Isso aí interfere, né? No começo, o legal é você fazer luz mais lateral, sabe? 45 ali, aquelas jogadinhas ali, né? Dá para fazer luz contra aqui tranquilo, mas tudo meio Eu tenho corpo. até um LEDzinho aí. Toda vez que você É que falar montar pra você, dá pra cenário... passar um nervosinho assim, né? Dá, mas assim, ó... Lá no curso parecia fácil. Na hora que chega aqui, eu que sempre fiz foto externa, né? Quem faz muito externo quando vai para um estúdio, acho que, pelo menos para mim, dá uma bugada no sentido assim, ó, você tem isso, é só você, não tem, é 100% você. Não É tem uma outra... tela em branco, você tem que pintar toda vez diferente. Né? Mas ó, quando você coloca cenário, parece que fica mais fácil, mas na verdade eu acho que limita mais você. Porque o cenário ele só tem um lugar que a pessoa pode sentar, tá? Vai sentar aqui, no máximo ali do lado. E aí depois, você fazer 20 fotos diferentes. Com fundo branco, você consegue fazer luz estourada no fundo, luz de recorte, luz de cima, luz de lado. Lógico que o tamanho que você tem aqui vai limitar um pouco. Mas você lembra, sabe aquele albinho que a gente abriu no estúdio? Aquele pequeno, não sei se você lembra, tinha um álbum de portfólio. Foi no estúdio pequeno que eu fiz, desse tamanho. E tem luz, não tem jeito lá. Então, às vezes, assim, quando você coloca um lugar pequeno desse e você coloca um modificador muito grande, você não controla a luz. Então, o ideal aqui para você é não ter modificador grande. Então, por exemplo, esse aqui... É que esse eu já tinha, né? E esse eu comprei depois. Esse aqui eu nem... apesar que esse quebrou agora, né? Não tá quebrado, pelo amor de Deus, não fala que tá quebrado, não. Não, eu não... Assim, tem que ter um carinho aqui para arrumar isso, porque não dá para fotografar assim. Até dá, mas assim... Desde então eu só fiz coisa desse jeito. E ó... É que seu controle de qualidade tá avançado, entendeu? Não, Deixa é que assim, quando você vai mudar o formato da luz, né? Às vezes vai ficar mais afunilado, mas dá pra usar. Dia das Mães, eu não inovei com luz. Até porque É o fazer o dinheiro, você precisava do dinheiro. E outra também, né? É um baita desafio, eu tô começando agora. Depois do curso, o que eu fiquei mais tranquila foi flash. Meu medo que eu tinha de flash, porque eu tinha zero conhecimento, eu aprendi a usar flash no seu curso. E o rádio você pegou a mãe agora, né? Mudar pelo o rádio. Tanto que no único ensaio que eu mudei um pouco a luz que eu consegui foi o da Brenda. A Brenda vai fazer só um ensaio com blazer, foi um story, acho que você não chegou a ver, que eu postei. Ela queria um blazer sem... não é nem um sensual, mas enfim, ela é toda tatuada, ela queria uma foto diferente. Mas enfim, esse foi o único que eu consegui mudar, deixar um pouquinho as fotos escuras. Nem editei nenhuma ainda, mas eu te mostro algumas fotos lá. E aí esse foi o único que eu consegui, sabe?
respirar, fazer tudo com calma. O Dia das Mães é criança, é muita agitação. E aqui também eu não trouxe nenhum brinquedo, quero colocar umas prateleiras para guardar meus tripés, fazer as coisas aqui bonitinho. Aí que eu vou entrar com as sugestões. Ah, então, vamos chegar aí. Muita calma. Então aqui não tem distração para as crianças. Então tinha que ser ensaio muito rápido, não dá para você inovar. A criança não fica no lugar. Não. Então assim, foram as duas luzes, o mais nítido possível, e tentei inovar realmente nas poses, tentar fazer. Graças a Deus eu tenho muita, como é que fala, manha, né, com criança, porque eu gosto. Então, assim, é sempre conquistar primeiro a criança e depois adulto fica mais fácil, né? Estúdio, para você que vai ter uma vivência, tá todo dia aqui trabalhando, tendo que editar depois, eu não recomendo fazer mais que 2 por dia. O que seria 2 por dia? Um na parte da manhã e um, tipo, no mínimo 3 horas depois, para você almoçar, dar uma relaxada. Uhum. Porque você trabalha com a criação. É mente, ali o tempo todo, o esforço físico a gente recupera, mas a cabeça não. Sim. A cabeça, se ela cansou, já era seu dia. Aí fica umas fotos assim, bem sem vergonha, que você não vai gostar, o cliente não vai gostar e não volte, né? Ou não indica para ninguém. Então, por mais que isso aqui vai ser uma caixinha de ferramenta para você, né? Depois que você começar a montar, estruturar, entender a iluminação, aí você vai começar, não, essa luz deu certo. Aí você começa a praticar essa luz. E você começa a fazer mais essa luz. Aí essa luz começa a vender, chamar atenção. E uma coisa também que é bem legal, assim, você fazer, aqui em Aguaí não tem muito fotógrafo, né? Que eu conheço, assim, é só você e o Kleber. Não conheço outros. Aqui tem um outro só que faz eventos mais de... O detalhe é assim, ó, para você ter uma luz legal, você já começou fazendo certo, que é esse primeiro passo. Você estudou, entendeu. Aí você começa a ver o que você gosta. Depois que você começa a entender o que você gostou, você está praticando ali, você vai ter a sua caixinha de ferramenta aqui, que é diferente da minha. A estrutura é diferente, a luz é diferente. Então, assim, não adianta, não é igual. Eu sei que não é igual. Mas é tudo no seu tempo, entendeu? Daqui a pouquinho você está desesperado para sair daqui para um lugar maior, né? Mas enquanto está nessa fase de você sugar do que você tem agora, a melhor coisa é você investir numa luz de qualidade. O que é uma luz de qualidade? Saber usar essa luz, como que você consegue... Se eu colocar essa luz um pouquinho para cá, o que acontece? Sabe essas tentativas e erro? Para você entender a projeção da luz. Às vezes a gente está num modificador bonitão desse, assim, a luz tá legal, pô, encaixou, e só fica nele. Por exemplo, você viu que ele tá com o grid, né? Esse carinha aqui. Se você tirar isso aqui, você ganha 2 pontos de luz, praticamente. Então assim, você fala assim, nossa, minha foto tá escura, que não sei o quê. Tira aquele cara ali, ele vai explodir a luz aqui. Só que a sua sala é pequena. Então, para que serve aquele grid? É para você deixar bem afunilada a luz. Mas, pô, eu quero fazer um retrato... Eu lembrei disso quando eu fui instalar o grid no seu curso. E nesse retrato, aqui funciona bem esse grid, porque é muito pequeno aqui, né? As paredes, querendo ou não, as cores, não sei se você vai pretender pintar de alguma cor aqui. Ou vai não, na verdade eu pensei em pintar tudo de branco, só que graças a Deus deu certo essa cor com aquele fundo. Então... Só que você tem que entender que essa cor, ela volta na pessoa. Tudo aqui é muito pequeno, o que acontece? Vira um rebatedor. Se você quiser enxugar mais a luz, o ideal seria ser cinza aos lados. Não. Cinza e não branco? Cinza, porque dá um cinza médio. Você tem tem uma cor que chama cinza elefante, que é igual a que eu pintei no estúdio. Ela é como se fosse um neutro. Então a luz volta, ela volta da mesma cor que foi. Se você tem essa cor, ela volta dessa cor. Se você tem preto, ela volta menos luz, né? Então ela vai segurar a luz. E branco vai pipocar a luz. Tanto que eu tiro o amarelinho mesmo e a pele continua bem. Aí eu tenho que mexer até um pouquinho no laranja. Pensa assim, ó. Que o ar que eu vou pra lá e quanto mais pra acessórios você colocar aqui, mais limitado você vai ficar. Então, por exemplo, evita colocar tripé de pendurado igual assim. Talvez essas paredes aqui que você não usa tanto, aquela... Eu tinha pensado lá em cima mesmo, igual eu tinha na minha casa. Se for em mesmo. cima, para você não ter esse conflito, né? Mas, por exemplo, evita colocar muita decoração. O sofá já é o tamanho desse, mais ou menos? Ele é basicamente isso. Então, assim, você vai conseguir fazer uma outra foto de sofá, mas você vai enjoar de sofá. Você vai fazer 10, 15 ensaios, você não vai aguentar a mão o sofá. E aí, o que você vai fazer com o sofá? Então, às vezes é legal você pena como você já comprou o sofá. Você usa, pega esse retorno, você lá, gastou R$1.000 no sofá, 2.000, não sei. Esse sofá tem que ser pagar. 2,5, bonitinho. 2,5. Então, assim, a sua meta é fazer R$3.000 com esse sofá. Ele tem que se pagar. Pagou, belezinha, ele tá pago, mas vai brincando de outros cantos agora. Porque se você colocou no canto aqui, você consegue fazer meio corpo. Mas você vai entender que é sempre um monte de obra, né? O Natal vai ser onde você vai recuperar todo o investimento que você fez esse ano no estúdio.
Em um mês você recupera 6 meses de trabalho. Ele tá me iludindo, viu? Não, tô falando a verdade. Depois eu vou te passar o... E se eu não tiver, Fabiano, vou botar culpa em você, tô Pode brincando. botar. Ó, isso aqui deve ter 3 metros de largura. Eu vou te passar depois o site, chama Loja Wentz. Não é patrocinado, tá? Mas eles têm um fundos mais realistas, porque o que acontece? O fundo fotográfico, eles têm aqueles tecidos que são mais leves, né? Que são levinhos, impressão mais ou menos, só que não fica aquele desfoque legal, aquele 3D bonito, sabe? E esses fundos da loja, eles são um tecido mais grosso, mais pesado. E aí você consegue colar bem na parede, esticar bem ele, e sabe aquela maquininha de grampo? Sei. Direto na parede? Aí você pode pôr uma ripinha de madeira pregadinha aqui, ó, e na ripa de madeira. Básico. O seu marido arquiteto aí ele faz uma moldurinha de madeira e pum, pum, prendeu, já era. E você decora em volta. Isso aí é um fundo daqui lá, sem brincadeira, você vai pagar uns R$400. Um fundo, que é seu. Um ensaio, 2 ensaios, você paga isso aí. Beleza? Aí, o que acontece? Você vê que criança não para. Então, não adianta você querer enfeitar quanto é coisa aqui. Você tem já algumas limitações de teto, né? Que você não vai poder fazer tanta coisa. Mas, ó, só de você ter um cenário desse, cru, que você consegue ter um ângulo só, no máximo 2, colocando a árvore de canto, porque a porta tá lá. Você não vai colocar a árvore lá. Tem tomada aqui? Tem. Tá, aqui tomada que mais tem. Ó, se você colocar, você consegue lá no cantinho da porta, porque isso aqui é igualzinho no estúdio. Eu saía pro canto da porta para fazer de 85 ou de 50, porque a criança na frente, a mais de 1,5 m da árvore, já cria o desfoque para você fazer elas luzinhas. E aí que tá os macetes, entendeu? É as fotos certas das crianças, não só foto no meio e tal. Foto no meio é com a família. E aí você vai ter a 35, né, que é a mais aberta, para fazer corpo inteiro aqui, cenário, e detalhe, entendeu? Eu tenho certeza que no Natal você vai falar assim, ah, por que eu fiquei tão preocupado? Não tem como dar É errado. que você já é experiente, né? Eu sou novato aí, né? Mas você tem até o Natal, até o novembro, né? Porque a sessão Natal a gente não faz em dezembro, a gente faz em novembro. Não, Dia das Mães eu fiz em cima da... Porque eu sou uma pessoa que planeja. Não, Meia mas de é que arquiteto, você mudou em imagina, cima né? da hora. Eu já sou obrigada a ser Mas o antecipada. Natal seu vai começar em setembro. O que é o setembro? Você pensar na ideia em setembro, comprar as coisas de Natal já começa a vender em setembro para quem é fornecedor. Então, todo o cenário de Natal já vai estar vendendo já. As campanhas são bem pesadas. E aí você compra um cenário que você gosta. Não pense em trocar cenário. É um cenário. Relaxa, entendeu? Não divulga esse cenário, porque a concorrência vai copiar. Não divulga. Você vai criar aquele desejo nas pessoas de, ó, esse ano é o primeiro ano, vai ser um Natal especial aqui no estúdio, então traga a sua família e tal. E depois você vai fazer os anúncios que eu vou te falar. Feito isso aqui, aí você tem esse plano de ação, né? Que é ou você decora ou você aluga. E eu recomendo você investir no fundo, que já é fundo 3D, e você alugar a árvore. Porque eu não compro árvore. Imagina, onde você vai guardar depois? O ano que vem você vai fazer igual esse ano? Não vai fazer igual. E tem alguns fundos que é nessa paleta que você gosta, entendeu? Que é tudo beijinho, assim. É tipo o Natal europeu. Ai, gosto. É aquela coisa, né? Eu fiz um assim ano passado, você lembra, né? E que não falei pra Aqui você. ficou sensacional, gente. Meu, sabe qual? Se eu ter ideia, aquele fundo lá, eu investi R$4.500. Vendeu 30. Eu assisti o seu vídeo. Quem vê o estúdio hoje que eu tenho, não viu essa passagem que eu tive, que esse aprendizado que você está tendo agora. Se você não tem esse aprendizado num estúdio pequeno, sofrer, sabe? Tipo assim, puta, não cabe a luz, velho. Você não vai ter um estúdio maior e vai explorar o estúdio maior. Porque se você for para um estúdio maior, você vai pensar pequeno ainda. Você tem que passar por isso aqui, entendeu? Não, por isso que eu não reclamo de estar sofrendo. Não, e outra, ó, pra você ver, virou o ano, você saiu do CLT, câmera nova, você pegou, né? A câmera não, só as lentes. Qual que você pegou? A 85 e a 35? E a 35. Tudo no 4, né? Flash, hã? A 85 com 8 e a 35 com 4? Isso. Nojenta, né? Nojenta. Não, gente, quem me ensinou, né? Porque foi uma indicação sua. O seu rádio, você arrumou ele, né? Não, comprei um novo. Você comprou novo agora? Comprei um novo. Deu Aquele resultado. tá lá encostado, tá novinho, não funciona. Foda. Depois, se você quiser tentar ir levar, depois... Você comprou a D200 Pro, Comprei. flechão Ali. pra toda a vida. Luzinha, da hora, né? Da hora. Não tem erro. É. Ela é um pouco mais fraca que o meu Speedlight mesmo, né? Não. Não? Não, o D200 é 200 mais de potência.
Qual que é o speedlight seu? Ah, tá É o aqui. V860. Que eu usei no... Olha o espaço, galera. Ai, dá pra ficar de boa aqui. A sofazinha é gostoso. E é legal o espelhinho, né? O espelhinho é bom pra uma pessoa ter o retorno. Né? É o V860. Não, Isso aqui é uma benção. esse aqui, ele é mais fraquinho que aqui. Até porque também ele... Isso é quase igual a cabeça, né? Se eu olhar pra comparar. Mas o AD200 Pro, ele tem mais... É mais tecnologia também, né? Mais potência. Não adianta. Isso aqui... Você vai ter que aposentar. Por quê? Lembra que eu falei pra você lá no curso que cada modificador tem uma qualidade de luz também? Ele espalha luz? Esse aqui não é uma qualidade boa. Aquilo lá que você tem é. Se você conseguir... Olha o tamanho dele, é 120 esse aqui. O tamanho Esse da sala... foi pro Natal, do ensaio de Natal. Não, que eu o que precisava eu de um. recomendo? Não precisa ser agora, usa o que tem, sabe? Faz dinheiro com isso aqui primeiro. Mas assim, o primeiro investimento que você puder fazer não é um flash, não é mais nada, é um modificador. Porque você precisa ter uma luz diferente, né? Porque essa luz aqui é muito próxima daquela. Então você vai estar, eu tenho duas luzes, mas duas luzes igual, entendeu? Então isso aqui é legal ter, se já é seu mesmo, não compensa vender e tal, mas uma luz que é bem legal para você ter, que esse dia eu comprei, R$350 custa. É um softbox 60 por 90. E ele aí vem com grid também. O que é o legal dele? Você consegue fazer silhueta com ele. Você consegue fazer uma luz bem mais estreita. Então você vai afunilar mais a luz. Eu ia falar, ela não é pequena. Não chega a ser o strip light, é da largura do seu espelho ali, ó. Só que daí o que acontece? Se você colocar mais de ladinho assim, numa gestante, você consegue fazer aquela de silhueta, sabe? Aquele já não dá. Porque ele espalha muito. Aí você vai ter sempre aquela luz suave, suave, suave. Aí você não vai conseguir criar. Por enquanto tá me atendendo, né? Não. Que é a parte boa. Mas é os passos aí que você tem que ir seguindo aí, né? Quando você monta essa parte da edição, o que eu sempre recomendo é assim, ó. Você tem uma luz forte aqui. Parece que não, mas o seu olho ele vai viciar nessa luz e vai dar diferença na edição. Então assim, o legal mesmo é sempre quando for editar, não editar perto de janela. Nem de frente, nem atrás, fugir de janela. Seria aquele quartinho lá, né? E o ideal assim, não ter uma luz assim, se você começa a editar nessa luz, você tem que terminar nessa luz, porque vai dar diferença no final. Isso eu tô falando assim a nível exigente, tá? Tipo, é chato, aquele cara que tudo certinho, né? Que tem uma... O legal, sabe o que é essa mesa? É porque assim, se você colocasse, o certo é você É que ficar não de vai ser frente. essa mesa, tá? Essa aqui eu trouxe, isso aqui não vai ficar aqui não. É porque o legal é se Eu vou você comprar uma mesa bem bonita pra você sentar aqui, ó. Você ficar aqui, sabe? Tipo assim, uma mesa em L assim, por exemplo. Você aqui. Nossa, se o Daniel escutar que você falou isso, ele vai dar na minha cara. Por quê? Porque ele brigou comigo, ele, amor, você precisa de uma mesa em L pra fazer aí. E eu falei que não. Eu falei, eu quero uma mesa só pra encostar na parede e editar. Mano, pensa assim, ó. Você tem que estar à vista do seu ambiente, não de costa pro seu ambiente. Certo? Já começa assim. Aqui você tá de costa. Você tá de frente com a janela, mas assim, é uma luz na cara, incomoda. Aqui, ó, você tem fio de internet aqui, belezinha. Roteador aqui do lado, tal. E um espaço para você entrar aqui. Você pode colocar as poltronas ali. Nada impede. E outra, aqui não vai ter luz da janela na sua cara. Não vai atrapalhar a edição. Sua edição vai ficar melhor aqui. Você corta essa parte do vídeo e não deixa o Daniel escutar? Eu vou falar que eu tava pensando, mudei de ideia. Ele não vai ver, não. Não, porque foi... Pensa, ó. Não, e eu tava relutante, eu falei, não, eu não quero mesa em L. Eu falei, olha aqui o tamanho do espacinho, eu quero uma mesa pequenininha só pra poder editar. Mas esse L, ele tem uma técnica, isso aí eu aprendi com uma psicóloga. Quando você vai atender um cliente, se você atender o cliente assim, ó, é muito contato próximo. Às vezes o cliente fica muito pressionado. Se você atende de frente uma mesa aqui, o cliente aqui, você tem um bloqueio. O legal é você atender em L. É exatamente assim, ó, onde você tá, a noiva aqui, o noivo aqui, e a gente conversa assim. Isso é o atendimento ideal. A mesa em L, ela tem praticamente o mesmo raciocínio. Você sentando aqui, ó, imagina aqui, ó, chega um cliente, por mais que você possa abrir a porta. Como se fosse um triângulo. Se qualquer coisa, sei lá, triângulo de tem novo presente. qualquer coisa tem, sei lá, você está fotografando e daqui a um pouco você tem alguém te ajudando aqui, na edição, por exemplo. Ou o Daniel está aqui, ele está aqui resolvendo algum problema.
a pessoa tá ali sentadinha, ele tá de contato com a pessoa visual. Então você não fica de costas, fica um ambiente mais assim, conectado, entendeu? Galera, antes de mais nada, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Montar um negócio do zero, igual ela fez, requer um pouco de coragem e é lógico que não foi do dia para noite, né, Samara? Você pensou, você analisou, a gente conversou, acho que foi o quê? Faz mais de um ano já, né? Que você faz uns 2 cogita anos, a ideia, né? De, cara, uma hora vai dar vontade, eu vou fazer isso, né? Foi lá no seu primeiro estúdio ainda. Foi no primeiro. E a gente conversou. Desde o primeiro, ó, você lembra, eu tinha, o que você tem hoje é o que eu tinha naquela época. Eu falava, abre o estúdio, vai. Verdade. Então, assim, não faltou incentivo, né? Não. Mas o que é legal, né? Que para você chegar nesse ponto, não, eu não aguento mais o meu trabalho e vou. Não é que você não aguentava o trabalho, você queria algo maior, que era o seu propósito, né? Você queria sair daquilo lá para um negócio maior. E a fotografia, isso é um chamado, né? A gente tem que sentir mais no estúdio. Porque tem gente que não abre o estúdio porque tem medo do flash, né? Pode ser que no começo seja isso, é normal. Tem muita gente que tem estúdio só com luz natural. Mas na hora que você começa a estudar o flash, você começa a investir nisso, aí você começa a sentir realmente que você vai ser mais valorizada, vai ser mais procurada. Porque fotografia de flash hoje, ela está se tornando assim um novo, a cerejinha do bolo do fotógrafo agora, sabe? Porque lembra quando o fotógrafo de casamento era assim, não, para você fazer dinheiro é só com fotografia de casamento. Acabou isso, tá? Tem muita gente em estúdio que faz muito mais dinheiro que fotógrafo de casamento. E se você parar para analisar, você investe muito menos que um fotógrafo de casamento. Porque depois você comprou uma luz, comprou um tripé. Cara, até quebrar isso aí, já se pagou há muito tempo. Agora, o cara de casamento tem que investir 20, 30 mil reais de equipamento para depois ele pensar em ter esse retorno. Mas o que é legal? Assim, o que para você foi assim de novo? Assim, vamos supor, você saiu do seu emprego há quanto tempo? Eu saí no finalzinho do ano passado, setembro do ano passado. E aí você já meteu um louco já. Assim, já vou procurar uma sala. Aí, na verdade, é que você falou da luz natural, né? De fazer ensaio externo, fazia evento, gostava. E o que todo mundo sempre falava, nossa, quando você tá com a câmera na mão, nossa, parece que você brilha, aquela coisa toda. A gente já sente, né? As pessoas começam a falar. E aí eu falei, não, eu quero seguir, só que eu precisava me dedicar e, né, trabalhando CLT, né, 44 horas semanais, com que tempo você faz, né? Já fazia pós-graduação, não tinha mais tempo para mais nada, né? Falei, não, vou seguir esse caminho, só que antes de achar um lugar, antes de querer mesmo saber para onde eu ia, eu falei, eu vou estudar, eu vou pegar a base com referência, né? E aqui na região, Fabiano é referência, né? E eu não pensava especificamente num estúdio, eu queria realmente ter um lugar, só que quando eu saí da CLT, eu falei, eu vou fazer evento, né, e vou talvez entrar para a área de casamento, que eu já faço, né, eventos infantis hoje. Eu falei, eu vou dar um upgrade, né, vamos falar assim, vamos para pro evento de casamento. O próximo nível. Só que eu falei, tanto para casamento quanto para qualquer outra coisa, casamento quando você faz de dia, maravilha, né? É luz natural, né? Quem manja, né, de técnica de foto, vamos falar um pouco mais fácil cômodo, né? Mas se fosse para ficar na comodidade, eu ficava no CLT. CLT. Aí eu falei, não, vou aprender a mexer em flash, vou aprender técnica nova. E o desafio de um estúdio. Eu falei, se eu quero ter um local para fotografar, é um estúdio. Eu falei, para ter um estúdio, eu preciso entender de luz. E eu falei, eu vou fazer um curso com o Fabiano. E eu lembro que quando eu tomei a decisão, foi na mesma semana que você postou o curso. Aí eu falei, eu vou esperar o curso para poder dar o meu primeiro passo, na verdade, seria o curso, né? E aí, quando eu fiz o curso, eu fiquei apaixonada. Eu falei, eu vou sair daqui. Eu já tinha visto uma sala, mas eu tinha visto a sala que eu te falei lá com o janelão, que é luz natural, que é lindo, é maravilhoso, não é nem que a gente tá falando que é mais fácil, quem faz com luz natural é mais fácil. É que é cômodo. E eu não queria tanta comodidade, porque é o que você falou, sair de CLT requer coragem, né? Eu falei, agora eu vou me jogar e vou aprender, vou aprofundar na fotografia. E aí eu fiz seu curso, e aí eu fiquei encantada. Quando eu fiz com a minha, que foi o que eu te falei, na hora que a gente estava fazendo lá as luzes, as fotos, com a sua câmera, na prática mesmo. Mas com o seu equipamento, a gente sabe, é de qualidade, é um negócio não. Eu falei assim, ele falou assim, ó, gente, testem com as suas câmeras, né? Eu falei, eu vou testar com a minha, né? Falei, não vai dar em nada, né? Olha só uma bostinha aqui, a minha câmera não é nada perto da dele, né? Falei, eu vou pegar. E a hora que eu peguei, que eu fiz a foto da Nara, com a minha câmera, naquela luz, falei, meu, isso aqui é qualidade,
Não é só o equipamento, não é o que você falou, equipamento faz diferença, a gente sabe que faz diferença. Mas eu consegui fazer com o equipamento que eu tenho hoje, que é um equipamento bom, mais perto do seu, né? O seu é mirrorless. Então, assim, a gente sabe que tem um degrau a mais, mas quando eu consegui fazer a foto com aquela luz, que a gente vê que é a técnica, é a luz, é entender, né? Desenhar com a luz, que é o que você faz. Quando eu fiz com o meu equipamento, eu falei, não, eu posso, eu sou capaz. O legal é E que aí- tinha gente de tudo quanto é canto do Brasil ali. Tinha. Não, veio gente do Sergipe, de Santos, É verdade. Amparo, Aguaí, de tudo. E todo mundo tinha esse receio, sabe? Pô, mas eu tenho só uma cinquentinha, eu tenho só uma X câmera. Aí, detalhe, eu fiz mesmo com a minha cinquentinha, porque os equipamentos que eu tenho hoje eu comprei depois do curso. E o detalhe é assim, a hora que você entende, percebeu que a qualidade do estúdio é na iluminação e não só no equipamento, desbloqueia, né? Você fala assim, pô, e eu achava que eu tinha que comprar uma câmera de 15 mil, uma lente de 10 mil para ter a foto igual do Fabiano. Não precisa. É uma luz certa, não precisa ter um espaço gigante. Aqui eu tenho certeza que você vai conseguir fazer foto boa. Eu fiz num espaço talvez até menor que esse. E E até falando de luz, pra mim no estúdio era só luz contínua. Pra mim só existia isso, só tinha que fazer com isso. colocar um rádio flash na câmera, você nunca tinha usado assim fora da câmera em... Fora da... Na verdade, eu cheguei a fazer fora da câmera quando eu fiz as fotos de Natal no final do segundo ano da pandemia, né? Que também, assim, ó, era só no TTL. Tentativa e erro, né? É, mas no manual nunca, porque... Ah, no TTL, no É, TTL. TTL. Porque no manual não já de nada, então assim, a luz não saiu do jeito que eu queria. Eu mexia mais em ISO, né? Porque eu ferrava, né? Que você tira toda a qualidade da foto. Mas eu achava que era isso no seu curso. Não. Tanto que depois do seu curso que eu falei, ó, eu vou, achei um lugar, eu vou investir. Você falou assim, ó, não queira atropelar. Eu também não tinha tanto dinheiro assim, né, pra investir. Não, A isso hora aí- que você falou, usa o seu Speedlight e compra uma D200. Eu, não, dá pra fazer. E assim, que agora eu sei mexer, eu aprendi a mexer no manual do Flash. E era isso. Então, assim, o seu curso fez diferença pra mim nesse sentido. É, me deu essa coragem. Porque também não saber mexer no Flash não ia adiantar nada eu ter feito o curso. E detalhe, gente, ela ia comprar uma 2470 2.8, ia gastar quase 10 mil reais nessa lente. Só na A lente. sorte que ela mandou pra mim a lente no WhatsApp, falou assim, o que você acha dessa lente? Eu falei, não faz isso. Com 10 mil reais dá pra comprar tanta coisa pro estúdio. E assim, é um retorno bem mais rápido que uma lente. Porque a lente não vai mudar a luz da foto, Não. entendeu? E os 10 mil que eu tinha pra investir, eu investi só na lente. Que eu achei que era a lente que ia fazer diferença. Falei, eu vou usar depois também nos eventos e tal. Só que eu não ia conseguir comprar o restante, né? Porque não é só a lente e o flash Você também. comprou um tripé muito bom, que é uma girafa, na verdade. Um octabox de 90 da Greca, que é muito bom, é um modelo novo. Você comprou o AD200 Pro, suporte para o AD200 Pro, rádio flash E duas lentes. e duas lentes, uma 35 e uma 85. A 35 1.4 da Sigma Gente, Art. ele fez milagre. Falei pra você. Ele fez milagre. Tudo isso em vez de comprar a 2470. Mas assim, ó, essa experiência, né, do que dá certo, o que não dá, são 12 anos de casa. Então assim, não é à toa que a gente sabe que tem que direcionar. Mas nem todo mundo tem a mente aberta para aceitar essas mudanças. Porque só de você sair do emprego atual, que você estava há muito tempo, e querer um negócio novo, é que você quer mudar de vida, você quer ir por outro caminho, né? E ainda mais você ter um marido que seu marido ele é arquiteto, ele tem uma profissão de criação. 2 criativos dentro de casa, né? Você sabe. Então, assim, é muita ideia fluindo ali. Ele já deu várias ideias já de estúdio pra fazer foto. Ele agora quer um tag. Eu falei, não. E assim, o espaço que você tem agora, Samara, pensa assim, ó, tudo nessa carreira nossa, na vida nossa, tudo é uma passagem, né? Então, isso aqui é uma passagem de aprendizado, você tem que levar como se fosse um aprendizado. Tudo que você vai explorar aqui, você vai sentir orgulho de algumas fotos, você vai sentir pavor de outras fotos, porque é o processo de aprendizagem. A hora que você entendeu e você corrigiu esses defeitos, esses erros, você vai para o próximo nível. Até chegar ao ponto que você fala assim, cara, o que eu estou fazendo nesse lugar apertado? Não aguento mais aqui. Que não vai demorar muito. Você vai ver que eu não dou 2 anos para você sair daqui para um lugar maior, o dobro do tamanho. Que é o que aconteceu comigo. Porque é normal o crescimento natural nosso, pela exigência que você tem também. Então, assim, você gosta do cenário, você gosta desse cuidado, conforto do cliente. E para chegar aqui depois e ir para tipo um próximo nível é bem mais fácil do que começar.
começar o que você está fazendo. Pouca gente tem coragem, né? Isso eu achei muito legal da sua Eu parte. tô rindo, gente, mas é difícil, viu? É, Eu chorei muito, né? Em menos de 6 meses você casou, finalizou a casa, saiu do emprego, comprou equipamento. Investiu no estúdio. Tô rindo nervoso, né? Não é fácil, né? E... Requer muita coragem mesmo, que você falou. Coragem e força de vontade, né? É. Porque quem quer fazer acontecer, faz. Eu acho que dessa vez eu fiz certo, eu fui atrás de conhecimento primeiro, porque a segurança que eu tive né, falta muito ainda, tá, gente? Pra chegar no nível do Fabiano, falta muito. Mas para eu ter a coragem de abrir esse espaço, começar, né, já com o Dia das Mães, que é uma das campanhas mais importantes que tem no ano, né, Dia das Mães e Natal, foi o que me deu segurança, foi realmente o conhecimento que eu tive no curso. Legal. Então, chegar já, ter essa firmeza, né, essa tranquilidade, eu não consigo fazer tanta coisa ainda, né, que agora é o que você falou, é tentativa e erro, agora é o fazer, né, o fazer acontecer aqui para ir dominando mesmo a luz. Mas hoje eu consigo dominar o flash, né, saber mexer no flash, se eu quero mais luz, menos luz, mexer na potência, era uma coisa que eu não sabia. Era uma coisa que eu não tinha segurança nenhuma de fazer. Então, primeiro eu fui no conhecimento, né? Tive muito respaldo do Fabiano, viu, gente? Não vou ficar com o crédito todo, não, porque ter todos os equipamentos, né? Eu ia fazer a burrada lá, ia vir numa coisa só e acabou. E o resto, né? Talvez eu nem estaria fotografando, né? Já, né? Que faz 2 semanas que eu já tô fotografando e não faz nem 3 que eu tô aqui. Eu mudei já. É assim, ó, as coisas acontecem muito rápido na vida da gente. Muito. Então, coragem, força de vontade e ir atrás, né? E fui atrás do conhecimento para me dar essa tranquilidade, né? Até porque se eu não manjar disso, não conseguir fazer nada, como que eu vou direcionar ou ter resultado, né? Mas é legal, assim, que para falar pro pessoal aí de casa, né, que tem gente que tá trabalhando de final de semana com fotografia, quer montar um negócio do zero, e antes a gente tinha esse pensamento, pô, eu só vou conseguir ser um fotógrafo de sucesso ou virar fotógrafo de casamento. E hoje em dia você pode virar fotógrafo de casamento, fotógrafo de corporativo, as áreas hoje são muito amplas, né? E tem mercado para todo mundo. Mas quando você foca no estúdio, parece que o seu nível de fotografia vai subir também. Porque a hora que você domina mais o flash, domina mais a iluminação, quando a gente fala flash, não é só saber qual flash usar, né? É bem complexo, né? Quando a gente fala aprender um flash, né? Você começa a trabalhar com uma luz, com 2, com 3, com 4. Aí você vai vendo as possibilidades que você pode criar, que você vai deixar a sua concorrência assim, cara, como é que ela tá fazendo essas fotos? O que ela tá aprontando ali? Que bruxaria é essa? Eu já vi diferença nos eventos, que eu continuo, né? Agora eu tô no estúdio durante a semana e nos fins de semana, graças a Deus, continuo de sábado e domingo e todo fim de semana com os eventos, né? De domingo geralmente eu faço um batizado e de sábado um evento infantil. Eu já vi total diferença. Você vai levar essa luz aqui, ó, na mesa do bolo. Começa a levar na mesa do bolo do casamento, na mesa do bolo do aniversário, na hora do parabéns, ou das fotos da família. É um diferencial já, entendeu? Porque você vai levar esse conhecimento que você aprendeu, porque você tem uma D200 agora. Não é todo mundo que tem uma D200. Porque é a praticidade de você pegar a bateria, colocar lá, pá, acabou, entendeu? Não faz bagunça, não precisa de tomada. Não tem tomada, nada. Daqui 2, 3 meses você tá mais legal, de caixa e tal, compra mais uma D200, porque quem tem um não tem nada. É bom ter 2, né? Mas como você tem um speedlight, já resolve, já ajuda. Mas assim, ó, Samar, uma coisa que eu sempre falo, né? O estúdio, ele vai ser uma mudança constante. Toda vez você vai sentir necessidade de mudar cenário, de mudar de móvel. Daqui a pouco eu falei pra você, eu não dou 2 meses sem jogar de sofá. Por isso que tem que tomar cuidado na hora de comprar muita coisa, sabe? Já comprou o sofá? Usa, explora, ele tem que trazer o retorno para você. Se ele não se pagar, você não desfaz dele, entendeu? Cansou Dica dele, valiosa. cansou dele, põe no outro cantinho, começa a explorar e aí entra os fundos, né? Fundo de tecido, fundo de pintado à mão, papel, né? Aqui você vai ter que usar papel. Eu recomendo mais papel do que essas paredes que você vai fazer aí. Porque o papel se enjoou, tá, vira um branco, vira um preto, vira um bege, né? Uma coisa muito mais prática, né? Galerinha, então assim, ó, só para finalizar com vocês esse material aqui, hoje eu fiz essa visita aqui para Samara, né? Peguei ela de surpresa aqui, ficou toda em choque aqui. Visita ilustre, hein, gente? Imagina a responsa. É a primeira vez que eu faço um vídeo, talvez vira uma série, eu não sei, vamos vai que isso aqui, né? Fica legal. Bastante fotógrafo vai gente querer uma visitinha com as dicas valiosas. A gente começa a explorar um pouco mais os estúdios da região.
E obrigado por ter abrido as portas pra gente aí, tá? Ter recebido. Espero que você prospere muito aí com o seu estúdio. Amém. Que você consiga evoluir cada vez mais, porque eu sei que você tem vontade. Eu cansei de falar pra você sair do seu emprego, agora você saiu. E agora Precisava passar por uns processos até mas chegar aqui. eu sinto assim que nem todo mundo está preparado para assumir um negócio, sabe? Eu sei que você está preparada, você tem um cara legal também que te apoia. Acho que sem isso aí a gente não consegue prosperar em nenhuma carreira, né? Mas queria agradecer você também por ter assistido esse vídeo até o final. Eu sei que é um vídeo longo, mas é um vídeo que pouca gente mostra, sabe? A realidade mesmo, assim, ó. Contar um caso real, sem frescura, sem nada patrocinado. Isso aqui é um feedback verdadeiro, né? Em nenhum momento eu forcei ela a falar nada. Não mesmo, viu, gente? Não tem nada combinado Não, mesmo. sem roteiro, nada. Eu falei porque realmente foi o que aconteceu comigo. Eu queria que vocês soubessem de verdade como que é uma vida real da pessoa que faz essa transição de carreira. Que eu tenho certeza que tem muito fotógrafo no Brasil passando por isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até a próxima. Valeu. Tchau. Show de bola.